Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do nosso Deus por mais essa oportunidade que nós temos de realizarmos mais um culto de doutrina. De fato, irmãos, é uma grande oportunidade nós crescermos o crescimento que procede do nosso Deus através das sagradas Escrituras, olhando para o exemplo daquele que é perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos, irmãos, observado como se deu a continuidade do ministério de Cristo pós-Sermão do Monte, olhando aqui para o Evangelho de Mateus. E, irmãos, já temos estudado, há algum tempo, esse evangelho, olhando tudo que Jesus ele fez, tudo que Jesus disse, segundo este evangelista. E nós temos o objetivo longínquo ainda de estudarmos os outros dois evangelhos sinóticos, no caso Marcos e Lucas. E que o Espírito Santo, irmãos, ele esteja nos dando sabedoria para nós compreendermos aquilo que o Senhor Deus ele quer nos ensinar através do estudo desses evangelhos, mais especificamente nesse momento do Evangelho de Mateus. Hoje, irmãos, nós vamos finalizar o capítulo 11 desse Evangelho. Nós vamos ler o último bloco desse capítulo. E na minha versão, o último bloco desse capítulo vai do versículo 28 até o versículo 30. Ele tem um título, esse bloco, que é Vinde a mim. Curiosamente, Mateus ele foi o único dos 4 evangelistas a registrar essas palavras de Cristo, que acredito, posso afirmar, estão entre as mais conhecidas ali proferidas pelo Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler com vocês, meus irmãos, todo o texto, Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, e assim nos diz a palavra do Senhor. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, meus irmãos. Nós aprendemos na semana passada que o Filho, Cristo, é quem revela Deus, o Pai. Sendo assim, Cristo tem autoridade para chamar pessoas a ele. E sendo manso e humilde, como ele mesmo declarou aqui nesse texto, ele chama primeiro aqueles que estão oprimidos e sobrecarregados. Essa seria uma visão geral do texto que nós lemos, somado um pouco com o texto que nós vimos na semana passada. Mas, irmãos, embora esse texto que acabamos de ler ele seja extremamente conhecido e, inclusive, um texto muito curto, um texto pequeno, nós podemos sim, irmãos, olhar para ele com mais detalhes, nos aprofundarmos, irmãos, no que esse texto está dizendo, para que nós tenhamos uma visão mais abrangente no momento em que chegarem as aplicações. Aí sim, nós conseguiremos ter, de fato, um entendimento maior desse texto. Então, eu convido você para, junto comigo, esmiuçar esse texto. Nós vamos ler cuidadosamente, tecendo comentários, para que nós possamos, de fato, compreender o que Jesus ele ensinou aquelas pessoas naquele tempo, mas também o que ele nos ensina nos dias de hoje, tá bom, irmãos? Crendo que a palavra do Senhor, ela também alcança a igreja do presente século. Então, irmãos, mais uma vez, versículo 28, Jesus começa dizendo: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Aqui, irmãos, nós já podemos comentar que a humanidade ela está sujeita ao cansaço e à sobrecarga, e isso independe do tempo. Foi assim antes de Cristo, foi assim nos tempos de Cristo, é assim, irmãos, no presente século. A humanidade sempre está sujeita ao cansaço e à sobrecarga. Mas nesse contexto aqui, irmãos, havia ali um legalismo religioso ao qual os escribas e os fariseus haviam ali submetido o povo de Israel. Basicamente, eram uma lista de regras ali que esses escribas, esses fariseus, eles ali transmitiam para o povo e o povo considerava como mandamentos do próprio Deus, coisa que Jesus repreendeu em Lucas, capítulo 11, versículo 46, onde Jesus disse: Ai de vocês também, intérpretes da lei, porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças, mas vocês nem sequer com um dedo tocam nesses fardos. Irmãos, depois de Jesus fazer esse chamado, vinde a mim,
vós que estáis cansados, sobrecarregados, ele apresenta um resultado da obediência, né? Daqueles que obedecessem ao chamado que ele fez. Ele finaliza o versículo 28 dizendo: e eu vos aliviarei. Esse seria, então, o resultado. E aí, irmãos, vem o versículo 29, onde Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aqui, irmãos, nós temos dois imperativos, nesse versículo. O primeiro deles: tomai sobre vós o meu jugo. É uma palavra que nós conhecemos, que nós até falamos, mas o que é jugo, O jugo, irmãos, é uma peça de madeira usada para atrelar bois a uma carga, mas também significa um vínculo de submissão e obediência. Irmãos, nós temos visto que o contexto aqui faz referência àquelas tradições judaicas que nós mencionamos, aquela lista de regras humanas que eram ali consideradas pelo povo como mandamentos divinos, ali por instrução dos estudiosos da lei naquele tempo. E, irmãos, o que Jesus ele propõe aqui nesse bloco não é uma independência, digamos assim. Ele não está dizendo: venham a mim e vocês serão livres para fazerem o que bem entenderem, o que vocês quiserem, vocês poderão fazer. Não, irmãos, não é isso que Jesus está propondo. O que ele propõe aqui é um jugo diferente. É se dispor ao jugo do discipulado, o discipulado de Cristo, que trará como resultado o descanso. É um jugo diferente. E, irmãos, o segundo imperativo que a gente encontra no versículo 29 é: aprendei de mim. E essa ordem de Cristo, ela abrange tudo aquilo que ele pregava nos seus sermões, por exemplo, o Sermão da Montanha, mas também, irmãos, abrange o que ele ensinava através do seu testemunho, através da sua vida prática, da sua vida cotidiana. O exemplo que ele deixava e outras pessoas podiam observar e replicar, e ali, de fato, se inspirar para fazer igual. A gente pode citar aqui, por exemplo, Jesus, quando ele ali pegou ali uma oferta para ali pagar tributo a Roma, e isso ali através da vida de Pedro, que ali pescou ali um peixe e ali tinham moedas na boca desse peixe. E ali Jesus ordenou que fosse pagada ali o seu tributo e o tributo do apóstolo Pedro. Então Jesus ele dava também exemplos através da sua vida cotidiana, da sua vida comum, digamos assim. Irmãos, Cristo ele não é aquele que só aponta o caminho. Ele trilhou o caminho. Ele é o caminho. E essa afirmação, ela corrobora, meus irmãos, com a doutrina dos apóstolos. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Quem diz que permanece nele, em Cristo, esse deve também andar, assim como ele andou. E 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Irmãos, convenhamos, Jesus, sendo quem ele é, o Filho de Deus, como nós aprendemos na semana passada, bastava que ele transmitisse essas ordens. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Mas, irmãos, Jesus faz mais do que isso. Ele apresenta essas duas ordens e ele dá, digamos assim, um argumento, ele apresenta um argumento para motivar a obediência. Ele diz: olha, tomem sobre vocês o meu jugo, aprendei de mim. Por que, Jesus? Ele diz: porque sou manso e humilde de coração. E de fato, irmãos, o mestre é manso e humilde. Ele é paciente com os seus discípulos. Irmãos, poderíamos fazer uma lista de momentos em que Jesus demonstra essa mansidão, essa humildade, paciência com os seus discípulos. Mas eu escolhi citar aqui o exemplo do episódio ali do apóstolo Pedro, onde após negar Jesus 3 vezes, Pedro ele ali desiste do ministério apostólico, desiste ali do chamado que Cristo tinha feito a ele. E ele volta às redes, ele volta a pescar, volta para o seu primeiro ofício. E Jesus vai até Pedro, naquela praia,
E ali Jesus e Pedro, mestre e discípulo, têm um diálogo, né? Eles conversam. E Jesus pergunta a Pedro por 3 vezes se Pedro o amava. E a resposta de Pedro, nas 3 vezes, foi que sim. Ele amava o seu mestre, ele amava o Senhor Jesus. E todas as vezes que Pedro afirmava isso, Jesus dava a ordem: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, esse de fato é um exemplo da mansidão, da humildade, da paciência que Cristo tem com os seus discípulos. Irmãos, finalizando aqui, né, essa análise do versículo 29, Jesus diz que haveria um resultado para quem atendesse às 2 ordenanças que ele ali proferiu, né? No caso, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ele finaliza o versículo 29 dizendo: e achareis descanso para a vossa alma. E aqui, irmãos, existem algumas visões de diferentes intérpretes do que seria esse descanso para a alma que Cristo ele propõe aqui, tá bom? Nós vamos ver 3 possibilidades, tá bom? A primeira delas é um descanso eterno para todos os que buscam perdão para os pecados. A segunda possibilidade seria liberdade do fardo do legalismo judaico, que nós já mencionamos aqui. E a terceira possibilidade seria a libertação da culpa ao tentar obter salvação através de boas obras. Então pode ser uma dessas possibilidades, ou mesmo as 3, né? A gente não vai bater um martelo aqui, mas o que nós podemos dizer é que provavelmente essas palavras de Cristo, não apenas o que ele disse no versículo 29, mas em todo esse bloco, né, do versículo 28 até o 30, provavelmente, irmãos, ela foi uma quebra de paradigmas. Por quê, irmãos? Porque os judeus, eles tinham uma expectativa de que o Messias ele iria salvá-los do jugo de Roma. Lembrando, irmãos, que nesse contexto, quando Jesus aqui ele vem ao mundo, ali ao longo de sua vida terrena, né, do seu ministério terreno, o Império Romano ele havia dominado, né, o povo de Israel. E ali Israel estava sobre esse jugo, né, o jugo de Roma. Eles tinham que pagar tributos, por exemplo, ali para esse império, né, para o imperador, para César. E esse povo ele tinha a ardente expectativa de que o Messias viria para salvá-los ali dessa opressão, desse domínio. E, irmãos, o que Jesus ele está propondo nesse bloco, esse alívio, esse descanso, não é exatamente o que o povo esperava. Ele propõe um descanso para a alma. Ele propõe um outro tipo de alívio, e não ali um alívio do jugo romano, como o povo aguardava que fosse. Então, provavelmente, Jesus ele quebrou paradigmas aqui. Mas aí, irmãos, Cristo ele arremata no versículo 30 com as seguintes palavras: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, de fato, o jugo de Jesus é suave, o fardo dele é leve. Mas isso não significa, irmãos, que se dispor ao discipulado de Cristo, tomar sobre si o jugo do Senhor, exigirá menos responsabilidade do que ali seguir as tradições judaicas, né? Aquele legalismo judaico que nós falamos aqui. O fato é que o jugo do Senhor, o fardo que ele põe sobre os seus discípulos, eles são administrados pelo bom pastor que ali deseja um relacionamento pessoal com as suas ovelhas. Então essa seria a grande diferença. Dito isto, irmãos, nós podemos então partir para as aplicações, né, que nós extraímos desse texto aqui. Irmãos, a primeira aplicação é a seguinte: as palavras de Cristo ainda perduram. Sim, irmãos, essas palavras elas foram dirigidas em primeira instância àqueles que suportavam ali o peso, né, o fardo da extrapolação da lei. É verdade, mas nós cremos que as palavras de Cristo elas alcançam os nossos dias. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão, disse o Mestre. Quantos, irmãos, se encontram cansados e sobrecarregados hoje? Quantos precisam de descanso para a alma? Quantos se encontram igual ao salmista, com a alma batida e perturbada? Quantos necessitam de alívio? Jesus, ele continua chamando: venham a mim, eu troco o seu fardo pelo meu.
Irmãos, Jesus, como ele mesmo disse, é a solução para esses problemas. Ele promete alívio e descanso. Porém, isso não significa que nós, discípulos dele, teremos uma vida de inatividade e repouso, ou mesmo uma isenção de tristezas ou lutas, mas haverá alívio e descanso, mesmo nas dificuldades, mesmo nas tribulações. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A segunda aplicação, irmãos, que nós podemos extrair desse texto é a seguinte: ainda há um jugo. Sim, irmãos, Jesus oferece um fardo leve. É verdade. Jesus oferece um jugo suave. É verdade. Mas ainda é um fardo. Mas ainda é um jugo. E, irmãos, pode parecer pesado. Guardar, por exemplo, todos os ensinamentos do Sermão do Monte? Pois é, mas está escrito: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Aqui, irmãos, é bem simples, né? Se amarmos ao Senhor, nós guardaremos os mandamentos dele, os mandamentos de Cristo. E 1 João, capítulo 5, versículo 3 diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Em outra versão diz: e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. E a terceira e última aplicação, meus irmãos, é a seguinte: façamos o chamado do Mestre ecoar. Irmãos, nós em Cristo encontramos alívio e descanso para a nossa alma. E como, irmãos, nós podemos ajudar as pessoas que ainda se encontram cansadas e sobrecarregadas? Pregando a palavra. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 até o 2, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Contribuindo assim, irmãos, para que essas palavras de Cristo reverberem. Alguns, irmãos, jamais vão ler a Bíblia, mas podem conhecê-la através de nós. E o Mestre, ele conta com os seus discípulos para proclamar a sua mensagem a um mundo em crise. Então, irmãos, recapitulando as 3 lições que nós vimos aqui, em rápidas palavras, a primeira lição foi a seguinte: as palavras de Cristo ainda perduram. Ele proferiu essa palavra num contexto específico, numa época específica, para um povo específico, mas, irmãos, as palavras de Cristo, elas continuam, sim, sendo relevantes nos nossos dias. As palavras dele não passaram. Então, essas palavras são válidas para a igreja do presente século, para o mundo do presente século. A segunda aplicação, irmãos, que nós vimos foi que ainda há um jugo. De fato, irmãos, nós fomos libertos do jugo do pecado. Mas, irmãos, ainda há um jugo, ainda há um fardo. E esse fardo, esse jugo, é se dispor ao discipulado de Cristo, é obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças. E a terceira aplicação que nós vimos aqui, meus irmãos, foi façamos o chamado do Mestre ecoar. Se Cristo nos libertou dos nossos fardos pesados, nós devemos, irmãos, contribuir para que outras pessoas possam se libertar desse fardo, desse jugo também, através de Cristo. E como nós faremos isso? Proclamando, ali as palavras que ele mesmo ali transmite através da sua palavra, irmãos. Então, basicamente seria isso. Nós vamos orar nesse momento ao Senhor para que, de fato, o Espírito Santo nos ajude a compreender aquilo que foi ministrado e que possamos guardar no nosso coração, irmãos. Então, oremos ao Pai. Pai de amor, nós te louvamos e te engrandecemos por tudo que tu és, Senhor. Muito obrigado pela palavra lida. Muito obrigado, Senhor, pela palavra que foi aqui explanada, Deus. Eu peço a ajuda do teu Espírito Santo para que todos nós, Senhor, possamos ter a compreensão necessária
para guardarmos as Sagradas Escrituras no nosso coração. Que, de fato, as palavras de Cristo, elas tenham sido esclarecidas para nós, Senhor, e que nós possamos fazer conforme Cristo ele nos ensinou. Que no nome de Jesus não haja em nosso meio cansaço, sobrecarga, mas que possamos encontrar dia após dia em Cristo alívio e descanso para a nossa alma, irmão, Senhor. E que no nome de Jesus Cristo, meus irmãos, possam colocar em prática, Senhor, aquilo que foi dito aqui, que nós possamos de fato proclamar para as pessoas que estão ao nosso redor as palavras de Cristo, de fato, colocar o Sermão do Monte em prática, descer do monte, como Cristo ele tem nos mostrado, e de fato anunciar o Evangelho para aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, para que outros possam encontrar alívio e descanso. E que no nome de Jesus Cristo nós possamos glorificar o teu nome, Senhor, através das nossas vidas. Fica conosco, Cristo Jesus, e faz a tua vontade em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Paz.